Agro apresenta Cotidiano em Pauta. Apresentação, Dayana Galas. Cotidiano em Pauta, todas as sextas, 4:30 da tarde. Boa tarde, ouvintes do Cotidiano em Pauta. E aí, como é que foi o feriadinho? Tudo bem? Bom, hoje no nosso programa nós vamos continuar falando sobre os 7 pecados capitais. E para conversar com nós, como sempre, né? Aí, Adriano, tudo bem? Obrigada por estar com a gente. Tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez, Dayana. Estamos aqui para falar sobre vários assuntos. E ainda estamos na questão dos pecados capitais, né? Isso. Hoje, o pecado que nós vamos abordar é o pecado da ira. Né? O que é a ira? Né? A ira é o intenso e descontrolado sentimento de raiva, ódio, rancor, que pode gerar aquele sentimento de vingança, né? de querer se vingar contra as pessoas, aquela raiva explosiva, aquela coisa de momento. A ira ela não é aquele ódio que tu cultiva durante anos, mas é aquelas explosões, assim, aquela coisa do hoje, do agora, de me fez isso, vou dar o troco, né? Aquela coisa do dar o troco, né? É um sentimento que ele pode trazer muitas dificuldades na vida da gente, né? Porque a partir do momento que tu deixa se levar pelas paixões, né? Pela emoção do momento, tu acaba podendo se comportar de uma forma irracional, né? E eu acho que é disso, sim, que se trata a questão da ira, assim. É de tu, ao invés de conseguir raciocinar e pensar logicamente e conseguir ter uma visão mais clara e melhor de uma situação para poder resolver alguma coisa, tu acaba agindo da forma mais primitiva, da forma mais irracional e que pode gerar grandes problemas muito maiores, né? Conflitos, agressões, vingança, coisas que podem te prejudicar muito. A pessoa irada, né, como a gente costuma dizer, né, ela geralmente age de uma forma descontrolada, né? Às vezes muito maior do que a situação em questão. Então, daqui a pouco, sei lá, a pessoa te fechou no trânsito, tu vai lá e tu quer descer, tu quer pegar uma arma e tu quer matar a pessoa e tu quer te utilizar de um modo muito mais violento do que se tu estiver tranquilo, parar pra pensar, bom, ok, a pessoa fechou, poderia não ter sido assim e tal, mas não é motivo, né? Mas às vezes quando a gente tá tomado desse sentimento de raiva e aquele calor, né, do ódio do momento, assim, a gente acaba agindo de uma maneira totalmente desproporcional à situação, né? Tu já te sentiu irado muitas vezes? A gente diz muitas vezes que sobe a adrenalina, né? Sim. Mas acontece às vezes sim, né? Né? Natural, em todo ser humano, né? O que a gente tem ali a diferença entre o que é natural e o que não é, né? Principalmente quando tu bate com o dedo, por exemplo, numa quina dá aquela raivinha por causa da dor, né? Tipo assim, né? Daí a adrenalina sobe lá em cima, aí tu fica com raiva, né? Isso, fica com raiva lá e vai querer lá bater e acaba batendo e se machucando ainda mais. É verdade, né? Isso. Mas é que a gente tem duas questões, assim, né? Do que é normal e do que é demais, assim, né? O que é normal, né? Essa questão da agressividade, da raiva, esses sentimentos, nós sentirmos esses sentimentos é uma coisa normal. Todos os seres humanos sentem esses sentimentos de raiva, de ódio, nervosismo, né? Enfim. Todos esses sentimentos é normal com que nós, né? Enfim, no nosso dia a dia a gente passe por eles. Mas o que deveria ser o ideal, né? Que nós conseguíssemos sentir isso, né? Trabalhar esse sentimento dentro da gente e conseguir agir de uma forma adequada à situação em que aquele sentimento nos desperta. Mas o que a gente vê muitas vezes? Que as pessoas sentem o sentimento, não sabem, não conseguem, não aprenderam, não desenvolveram um modo de trabalhar esse sentimento dentro de si e acabam se utilizando de modos agressivos e tentando descarregar no externo aquele momento para conseguir se aliviar e para conseguir se aliviar daquele sentimento tão ruim que as pessoas sentem. E isso a gente vê muito hoje em dia, assim, em vários espaços. Na escola, no ambiente de trabalho, no trânsito, em festas também, né? A gente vê muito assim, no fim da festa o cara foi lá e matou o cara que ele brigou lá dentro,
Ou o aluno estava com muita raiva, foi lá e bateu na professora. A gente vê muitas situações dessas em que os sentimentos que as pessoas sentiram, elas não conseguiram trabalhar aquilo de uma forma adequada e acabaram externalizando de um modo drástico, de um modo perigoso, de um modo muito ruim. E isso nos faz pensar assim, por que cada vez mais a gente vê esse tipo de situação acontecendo? Por que cada vez mais a gente encontra pessoas que não sabem trabalhar, que não trabalharam, que não desenvolveram esses modos de trabalhar com sentimentos ruins e acabam externalizando dessa forma tão drástica, né? A gente vê cada vez mais, briga. Hoje em dia as pessoas não conseguem nem esperar tu botar a primeira e sair no farol verde, que elas já estão buzinando atrás, desesperadas, né? Com aquela pressa, aquela imediatez muito, muito crítica, né? E que se coloca de uma forma muito agressiva, né? Porque eu acho importante a gente ressaltar quando a gente fala de ira, de raiva, essas coisas que são sentimentos que podem levar a situações de violência, que é importante que a gente consiga perceber assim, o que é o normal e o que não é, o que precisa ser debatido, o que não tem a necessidade. Porque a gente vê muito assim, a violência ela acontece, mas ela não pode passar desapercebida, porque uma coisa é a agressividade, que isso é normal, que todo ser humano tem, que as situações de uma conduta mais agressiva podem ocorrer, isso é o normal. E isso a gente tem que ficar atento, conversar, debater, tentar trabalhar, ensinar para as nossas crianças modos de ser diferentes do que através da violência. E outra coisa é a agressão em si. Que daí o que acontece? A agressão é aquela agressividade que a pessoa não soube trabalhar de uma forma adequada. Então, ela passa a agir, a externalizar de uma forma totalmente inadequada esses sentimentos. E o que acontece? Quando tu não trabalha e externaliza de forma inadequada, tu faz aquilo da forma mais irracional possível. Então, tu faz aquilo de aquele modo primitivo. A gente sempre diz, né, Adriano, que a pessoa virou bicho, né? A pessoa estava tão brava, estava com tanta raiva que virou um bicho. Porque é o que acontece, assim, a gente se aproxima das nossas raízes primitivas e a gente vira bicho mesmo, né? Porque a gente não enxerga com tanta clareza, assim. Tu pega uma pessoa, sei lá, numa saída de uma festa brigando e tu pode falar qualquer coisa, a pessoa, ela não vai te escutar. Ela vai continuar gritando e com raiva e não interessa o que tu bloqueio, disser. Né? Isso, a pessoa fica bloqueada porque não interessa o que tu dizer. Ela ficou tomada daquela emoção de raiva, ela ficou tomada daquela emoção de ódio e a racionalidade acabou por ali, né? A pessoa não consegue mais pensar, refletir, balançar qual foi a parte dela, qual foi a parte do outro, o correto, o que não é correto. E é bom deixar claro que isso independe de patamar social, né? Não, isso é do ser humano. Não interessa se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, se é rico, isso não interessa. É verdade. Isso é da natureza do ser humano. E o que a gente nota é que se agrava mais nas grandes metrópoles, né, Dayana? Isso é uma característica mais da vida mais corrida, né? E isso é que eu acho que quando a gente perde a noção de comunidade, a gente está mais propenso a ter dificuldade em trabalhar os nossos sentimentos em relação aos outros e a desenvolver a nossa capacidade de moral autônoma, né? Então, o que é isso? A gente vê em grandes centros, as pessoas não têm esse senso de comunidade que a gente vê em centros menores ou escolas menores, em lugares pequenos, assim. As pessoas ficam mais no sentido do agrupamento, né? As pessoas ficam mais agrupadas do que se sentindo pertencentes a uma comunidade. É difícil tu morar numa cidade grande e tu se sentir inserido, né, num espaço. E qual é a diferença, né? Quando tu tem esse sentimento de comunidade, o outro, ele não é a outra pessoa, ela não é uma pessoa estranha. Ela é um colega, alguém que faz parte da tua vida. Né? E que os conflitos ali entre tu e o teu colega, eles podem ocorrer. E quando eles ocorrer, vocês vão conversar, vocês vão trabalhar, vocês vão tentar chegar num denominador comum para tentar resolver aquilo para que a comunidade continue bem e saudável. Claro. Agora, quando a gente tem a noção de agrupamento, isso não acontece. Porque o outro, ele não se torna um colega teu, ele se torna um estranho.
né? Ele se torna uma pessoa totalmente diferente de ti e aquela coisa assim de cada um por si, Deus por todos. Né? Certo. Então, não tem aquele sentimento de solidariedade, de tentar fazer o melhor para todo mundo. Essas coisas vão se perdendo. E quando essas coisas vão se perdendo, a gente também perde a nossa capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, de tentar trabalhar os nossos sentimentos para que tudo melhore. Ao invés de tu formar uma parceria e tentar resolver os teus problemas, tu acaba entrando em conflito. Então, é muito mais fácil, em grandes centros, tu acaba entrando em conflito com as pessoas porque tu não te sente pertencente a um grupo. Eu acho que isso que é importante, assim, a gente não se sente pertencente a esse grupo. E o que acaba, né, trazendo conflitos mais sérios, mais agressivos. Isso a gente vê muito nas escolas também, né? Porque hoje em dia tem muito aquela questão da violência, do bullying, disso, daquilo, né? De toda essa violência que tá aí. E que às vezes não é... as pessoas não param para pensar que a violência, ela é uma forma de expressão. O agressor, a pessoa violenta, ela não sabe se expressar de outra forma, a não ser através da violência. Né, porque ela não teve toda essa moral autônoma, todas essas características trabalhadas dentro de si. Ela não sabe expressar os sentimentos dela. Ela não consegue falar, falando assim sobre crianças, assim, ela não consegue te dizer eu tô brabo, ela vai lá e te bate. Né? Então, essas questões precisam ser trabalhadas, né? A gente vê muito nas escolas, assim, um aluno falando, o fulaninho me bateu, a professora diz, não dá bola, deixa pra lá. Bom, isso é tapar o sal com a peneira, né? Tu não tá trabalhando com aquela criança, com aquela dinâmica ali do agressor, da vítima, né? Por que aquilo ali aconteceu? Por que tu bateu no fulaninho? Será que é assim que a gente age quando a gente tá brabo, né? O que tu tá sentindo? Isso que tu tá sentindo é raiva, tu tá brabo, né? Será que é assim que a gente tem que mostrar pro outro quando a gente não quer fazer alguma coisa, né? Essas questões são pouco trabalhadas, assim, mas eu acho que é por mais uma questão de desinformação e por uma questão de carga muito grande do trabalho do professor, sabe? E em casa também, assim, né? De trabalhar isso com a criança, não é feio a criança ter raiva, não é feio chorar, não tem que tapar isso, tem que trabalhar isso, né? Por que tu tá chorando? Por que tu tá por que tu ficou brabo? O que aconteceu? Olha só como é que é, né? De trabalhar isso para que ela consiga se expressar de forma saudável o dia que ela tiver um impasse e não se expressar de uma forma violenta. Né? Então, eu acho que é por aí assim que a gente tem que pegar assim, o que acontece? A partir do momento que tu não trabalha isso, que aquilo se torna um ato de uma agressão e aquilo vai se repetindo, a gente cai nas coisas mais sérias, como um bullying, por exemplo. Né? Que não é qualquer briga que é bullying, não é qualquer xingamento, tudo, mas se isso não for trabalhado, isso for acontecendo repetidas vezes, isso acaba se tornando esse quadro, por exemplo. E depois, quando ficam adultos, é assim que as pessoas começam a agir também em outros ambientes, né? Como, por exemplo, o ambiente de trabalho, como, por exemplo, o casamento, né? Que é um momento que tu tá ali de corpo inteiro, né? Tá com raiva da mulher, vai lá, mete a boca nela e sai, bate a porta. Não consegue sentar, conversar, falar, olha só, acho que tem coisas que não estão tão legais, vamos tentar resolver isso, né? Porque não conseguiram desenvolver essa capacidade de lidar com os próprios sentimentos, né? De conseguir se autodominar porque não tem o autoconhecimento. Porque isso não foi trabalhado e construído. E como eu sempre digo, assim, a vida da gente ela é uma construção, não é da noite pro dia. Não é, ontem eu bati em todo mundo, hoje eu sou um cara legal. Não é assim. Tu precisa construir isso, né? Tu precisa, aos poucos, conseguir desenvolver essas habilidades, digamos assim, né? Dentro de ti. E isso, hoje em dia, eu acho que pela pressa, pela aquela coisa de aqui e agora, né? Por tudo assim, tá cada vez mais difícil, assim, as pessoas conseguirem parar e pensar nessas questões, né? A pessoa, é muito comum, assim, a gente ver como essa coisa tá tão incrustada na sociedade que, sei lá, o filho apanha na escola, né, uma situação de violência.
o pai, em vez de chegar na escola e dizer assim, olha, aconteceu isso aí, né, o meu filho apanhou, vamos ver o que dá pra gente fazer, né, por que será que isso tá acontecendo? Não, eu já chego na escola metendo a boca, gritando e falando que vão processar e que é bullying e que vão não sei o quê. Bom, tu tá agindo da mesma forma que o agressor. A criança dentro da escola sofreu uma violência e agora tu tá agindo de forma violenta com a escola. Então, é a violência atrás de violência. Então, não tem como quebrar esse círculo, né? E a gente vê as pessoas cobram, mas não fazem sua parte, assim, né? Então, de pegar e de também ter paciência, aquele modo de poder refletir, né? De, bom, será o que está acontecendo? Vamos pensar nisso. Porque quando envolve sentimentos, é mais difícil as pessoas conseguirem pararem, se afastarem um pouco, pensar e refletir de uma forma mais ampla, porque elas já tomam tudo para si e já ficam com raiva, com ódio e se deixam levar. Bom, a gente falou bastante sobre violência, né? Mas o assunto é ira, né? Porque eu acho que é isso, assim, isso que é legal desse nosso conjunto de programas sobre os 7 pecados capitais. É de verem que como eles têm uma base que a gente pode trazer para hoje, assim, e é por isso que eles nunca se perderam na história. Porque eles são tão antigos e as pessoas ainda valorizam eles porque eles são pequenos pontos chaves de comportamentos que a gente realmente tem, né? Independente se foi a religião quem colocou isso, quem não colocou, né? Eu acho que é importante a gente pensar nessa questão histórico-social. E por isso que eu acho bem legal, assim, esse assunto da ira, assim, né? Porque a gente vê muitas questões de violência, a gente vê muito essa questão das pessoas sem paciência, já querendo chutar a porta, já querendo brigar, já querendo fazer isso, porque acabam se dominando por esse ódio cego, assim, né? E cada vez se aproximando mais das suas raízes primitivas, assim, né? Certo. Lembrando que os pecados capitais foram implantados no século VI, né? Isso, pelo Papa Gregório, né? Ele que pegou e fez lá a listinha dos pecados que se tu tivesse, o teu caminho pro inferno ia ser muito mais rápido, né? E eu acho que, né, para fazer o fechamento, assim, né, de pensar que a gente só consegue controlar esses nossos impulsos agressivos e todos os nossos impulsos ruins a partir do momento que a gente consegue trabalhar essas questões para conseguir se expressar de uma maneira diferente. Então, sei lá, se tu é muito estourado, se tu é muito bravo, alguma coisa assim, eu acho que é importante tu pensar em começar a trabalhar esses sentimentos, né? Porque tudo são formas de expressão, né? E da forma como tu te expressa na tua família, no teu trabalho, nesses outros todos os ambientes que tu circula, isso vai influenciar as outras pessoas também. E às vezes, sei lá, tu é um pai, tu é uma mãe, né? Alguém que é um exemplo para outra pessoa, então pode acabar influenciando outras pessoas também, né? E machucando outras pessoas. Tu pode, se for uma pessoa que se deixa dominar por esse tipo de sentimento, tu pode acabar te envolvendo em situações de violência bem graves, né? Em questões de brigas, de acidentes, né? Então, isso é muito perigoso, assim, né? Na questão da autopreservação mesmo, né? Da pessoa. Muitas pessoas se colocam em situações de risco, em situações de violência muito facilmente, porque não sabem se colocar de outra forma nos ambientes, assim, né? Então, acho que é isso que é importante da gente ressaltar, assim, né? Da importância da gente conseguir trabalhar os nossos sentimentos ruins para conseguir se expressar de uma forma mais tranquila e conseguir resolver as coisas num modo mais lógico, assim. Tá certo, então hoje estamos falando sobre mais um dos pecados capitais, que é a ira, né, que foi implantado no século VI. Né? Lembrando que esse século foi marcado por muitas desavenças, né, entre as comunidades de uma forma geral e a própria igreja. Né? Foi uma época de muita luxúria, de muita comilança, de muitos exageros. Né? Isso. Então, aí o Papa, na época, fez essa listinha mais no sentido de poder controlar, né, isso, todas essas questões que realmente, né, qualquer uma dessas questões dos pecados, né, a luxúria, a gula, a avareza, a soberba, a ira, a vaidade, a preguiça, se experimentadas, digamos, de um modo muito exagerado, pode prejudicar muito, né, as pessoas e a comunidade também. Sim. Aliás, quando nós entrarmos no pecado capital, vaidade, vai ser um assunto bastante interessante, porque a gente vê hoje muitas pessoas se perdendo em função da vaidade, né? E muitas dizem que a vaidade é o principal defeito que uma pessoa
pode ter, né? Porque a vaidade pode levar a outros sentimentos também, né? Mas não vamos falar da vaidade agora, né? Sim, não, isso é uma característica dos pecados capitais, por isso que é o nome, né? Capitais, porque todos eles perfeito. podem levar a outros. Perfeito, Né? Então claro, todos eles podem levar a outros que pecados. Interessante, né? Sim. Se for analisar todos, é verdade, né? Todos eles podem, né? Por exemplo, todos, né? por exemplo, que nem a ira, ela pode levar, por exemplo, ao ato de matar, né? Ao ato de fazer outras coisas, justiça com as próprias mãos, enfim, né? Várias outras questões, por isso que eles são capitais, porque eles são, digamos assim, o núcleo de outros pecados que tu pode acabar vindo a cometer, assim, né? Certo. Mas é isso então, né? Na semana que vem nós vamos falar sobre a soberba, né? O nosso 6º pecado capital. E eu espero que vocês estejam gostando, né? E até o próximo programa então. Tchau. Muito bem, Daiana. Na próxima sexta-feira, a Daiana estará aqui para mais um Pecado Capital. Muito obrigado pela sua audiência e tenham todos uma boa tarde.